Queridos irmãos, que alegria mais uma vez pela nossa TV A Caminho da Luz apresentarmos o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro No Mundo Maior. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10º, Dolorosa Perda. É uma história muito triste envolvendo o passado criminoso, de um ódio que não foi superado, envolvendo aborto, envolvendo a sequência da morte da mãe. É um capítulo intrigante porque isso acontece todos os dias no mundo todo, ainda porque não aprendemos a amar. Queridos amigos, é com alegria que eu gostaria de informar que eu tenho recebido muitas mensagens e queria agradecer a você por esta audiência, agradecer a você por mandar essas mensagens, tanto para mim quanto para o André Luiz. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria, que honra, que privilégio iniciarmos o estudo do livro No Mundo Maior. Hoje estamos chegando no capítulo 10º, são 20 capítulos e hoje estamos chegando já no capítulo de número 10. Que alegria em podermos juntos estar efetuando o estudo da quinta obra ditada pelo Espírito de André Luiz. Rogamos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre Maior, que abençoe o nosso encontro, o nosso programa, abençoe a todos que estão nos acompanhando e aproveitamos para deixar o WhatsApp do programa. Quem quiser interagir, no meio do programa, se surgir alguma dúvida, alguma consideração, alguma colocação, escreva para nós. O nosso número é 19 997 78 2794 ou simplesmente peça para fazer parte da nossa lista de transmissão. Ter você conosco é um motivo de muita alegria. Capítulo 10º. Dolorosa Perda. Dentro da noite, defrontamos com aflito coração materno. A entidade que nos dirigia a palavra infundia compaixão pela facies de horrível sofrimento. Calderaro, Calderaro, rogou ansiosa, ampara minha filha, minha desventurada filha. Oh, teria piorado? Inquiriu o instrutor, evidenciando conhecimento da situação. Muito, muito, gemeram os trementes lábios da mãe aflita. Observo que enlouqueceu de todo. Já perdeu a grande oportunidade? Ainda não, informou a interlocutora, mas encontra-se à beira de extremo desastre. Prometeu o orientador correr a doente em breves minutos e voltamos à intimidade. Interessando-me no assunto, o atencioso assistente sumariou o fato. Antes de nós entrarmos no fato, nós vamos colocar aqui alguns pontos importantes que às vezes são pontos que passam desapercebido na leitura que nós fazemos. Primeiramente, vamos analisar o sofrimento de uma mãe que se encontra no mundo espiritual e está se agonizando por ver a filha que está prestes a cometer um grande equívoco em sua vida. Então aqui nós percebemos o sofrimento do espírito e nós vamos ver que ela tem uma parcela de culpa muito grande nessa situação porque educou a filha de maneira equivocada. É o que dá, muitas vezes, nós queremos, com aquela frase que é muito comum na atualidade, eu vou dar ao meu filho o que eu não tive na minha infância. E esquecemos de dar educação, princípio moral, religiosidade. Então nós vamos ver o que ocorreu com a filha dessa senhora. Era uma senhora que já estava no mundo espiritual e ela tinha um contato com Calderaro. E ela pede para que ele interceda, já que ele estava acompanhando aquele caso.
Então ele pergunta, ela já perdeu a grande oportunidade? Porque o ato que ela vai cometer, ela perdeu toda a sua existência pela sua irresponsabilidade. E a mãe diz, não, ainda não. Ele diz, bom, eu vou ver o que nós podemos fazer. Então foi André Luiz, foi também Calderaro para acompanhar o caso dessa mãe que está no mundo espiritual em sofrimento. Trata-se de lamentável ocorrência, explicou-me bondoso, na qual figuram a leviandade e o ódio como elementos perversores. A irmã que se despediu há momentos deixou uma filha na crosta planetária há 8 anos, criada com mimos excessivos. A jovem desenvolveu-se na ignorância do trabalho e da responsabilidade, não obstante pertencer a nobilíssimo quadro social. Filha única, entregue desde muito cedo ao capricho pernicioso, tão logo se achou sem a materna assistência no plano carnal, dominou governantes, subornou criadas, burlou a vigilância paterna e, cercada de facilidades materiais, precipitou-se aos 20 anos nos desvarios da vida mundana. Desprotegida, assim, pelas circunstâncias, não se preparou convenientemente para enfrentar os problemas do resgate próprio, sem a proteção espiritual peculiar à pobreza, sem os abençoados estímulos dos obstáculos materiais, e tendo contra as suas necessidades íntimas a profunda beleza transitória do rosto, a pobrezinha renasceu, seguida de perto, não por um inimigo propriamente dito, mas por cúmplice de faltas graves, desde muito desencarnado, ao qual se vinculara por tremendos laços de ódio em passado próximo. Foi assim que, abusando da liberdade, em ociosidade reprovável, adquiriu deveres da maternidade sem a custódia do casamento, reconhecendo-se agora nesta situação, aos 25 anos, solteira, rica e prestigiada pelo nome da família, deplora tardiamente os compromissos assumidos e luta com desespero por desfazer-se do filhinho imaturo, o mesmo comparsa do pretérito a que me referi. Esse infeliz, por acréscimo de misericórdia divina, busca destarte aproveitar o erro da ex-companheira para a realização de algum serviço redentor com a supervisão dos nossos maiores. Então aqui nós vamos tentar nos adentrar um pouco na história dessa moça. O nome dessa moça, nós vamos ver daqui a pouco, é Cecília. Cecília nasceu num berço rico, mas um espírito que veio com um corpo muito bonito, um corpo muito elegante. Mas ela foi criada com muito mimo, ou seja, não foi dado a ela uma base religiosa, não foi dado a ela uma base de trabalho, não foi dado a ela uma base de responsabilidade, sempre foi feito tudo que ela queria. Quando ela começou a entender as coisas e a dirigir as coisas da mãe, por exemplo, não é? Aqui nós vemos filha única, entregue desde muito cedo ao capricho pernicioso, ou seja, tudo que queria podia fazer. Então a gente percebe que com todo esse mimo, ela começa a desviar os caminhos. Então aquelas governantes da casa, ela começa a ter um domínio, começa a fazer coisas erradas e, logicamente, na condição de uma patroa, ela começa a fazer com que essas subordinadas se calem. Então ela começa a corromper uma, a corromper a outra, a manter uma maneira irregular dentro dos seus preceitos.
muito bonita, tem uma vida social bastante destemperada, até que aos 25 anos de idade ela tem uma gravidez. Quem é o espírito que vai vir nessa gravidez? É um comparsa, mas ao mesmo tempo um grande desafeto do passado. Esse espírito, de tanto sofrimento, aceitou vir junto dela para uma reconciliação. Até aí nós vemos que é natural, porque o sofrimento no mundo espiritual é tão intenso e perdura por tanto tempo que o espírito acaba aceitando essa condição. Mas aquela moça não estava predisposta a receber aquele espírito. E ela começa então a fazer de tudo para ter o aborto. Procura o médico não aceita em fazer o aborto. E ela então começa a conversar com aquela pessoa que estava ao seu lado, lhe acompanhando, que é a enfermeira, e ela então monta uma estrutura com a enfermeira, só que naquela época não tinha a segurança que tinha hoje. Nós vamos ver que a grande maioria das mulheres que se submetia ao aborto naquela época desencarnava, perdia seu corpo físico também. Então nós vamos perceber que ela não aceita essa gravidez. E ela sabia quem era o espírito, porque nós à noite temos a separação do espírito do nosso corpo, e ela então sabia, quando aquele espírito foi colocado perto dela, ela já tinha todo aquele pavor, ela não queria aquele espírito. Então nós estamos falando aqui de um quadro do passado, mas um passado remoto, para nós percebermos o quanto perdurou essa história de ódio, de vingança entre os dois. Quando tudo estava programado pelas leis divinas, ela então tem a oportunidade de escolha, sim ou não. E ela então está optando até esse momento para cometer o aborto. E aqui nós estamos vendo uma outra situação parecida à que vimos no livro Missionários da Luz. No livro Missionários da Luz, havia uma mulher também de uma classe social elevada que mimou os seus filhos. Ela tinha 4 filhos. E os filhos conheceram a sexualidade desregrada, os prazeres dos vícios e desencarnaram todos eles em lamentáveis condições espirituais. Esta mãe, ela não fez por mal, só que ela achou que não dando a responsabilidade do que é viver na Terra, passando a mão na cabeça, encobrindo os erros, achando que os erros são normais, achando que ela vai estar a vida toda para poder auxiliar os filhos. Quando ela desencarna, ela percebe que os filhos estão numa situação terrível, não estavam nem no umbral, estavam nas trevas. E ela trabalhou por 40 anos consecutivos no mundo espiritual para ter o mínimo de mérito para novamente restituir a antiga família que tinha. Então ela retornou, ficou viúva muito cedo, veio novamente com os 4 filhos. 2 eram paralíticos. O terceiro tinha graves problemas mentais e físicos. E a menina era que tinha um pouco mais de noção e de responsabilidade, mas também tinha as suas lutas e os seus problemas. E aqui nós estamos vendo uma situação parecida. Uma mãe que mimou não para estragar, por assim dizermos, a sua filha, mas às vezes na ânsia de querer dar tudo, esquece de dar o principal, o amor, o não, a responsabilidade, a disciplina, o entendimento da vida. E agora a mãe está do outro lado, aflita, não há muito o que ser feito, a filha é dona das suas próprias escolhas, ela poderia ter dado uma educação diferente da que deu, mas agora não adianta, não tem como retornar no tempo. Isso ocorreu a Calderaro, que está narrando a André Luiz e a nós esta história intrigante. Continua a narrativa. Ante o espanto
que inopinadamente me assaltara, sabendo eu que a reencarnação constitui sempre uma bênção que se concretiza com a ajuda superior, o assistente afiançou, tranquilizando-me: Deus é o Pai amoroso e sábio, que sempre nos converte as próprias faltas em remédios amargos que nos curem e fortaleçam. Foi assim que Cecília, a demente que dentro em pouco visitaremos, recolheu da sua leviandade mesma o extremo recurso, capaz de retificar-lhe a vida. Entretanto, a infortunada criatura reage ferozmente ao socorro divino, com uma conduta lastimável e perversa. Coopero nos trabalhos de assistência a ela, de algumas semanas para cá, em virtude das reiteradas e comoventes intercessões maternas junto a nossos superiores. Todavia, acalento vaga esperança numa reabilitação próxima. Os laços entre mãe e filho, presuntivo, são de amargura e de ódio, consubstanciando energias desequilibrantes. Tais vínculos traduzem ocorrência em que o espírito feminino há que recolher-se ao santuário da renúncia e da esperança, se pretende a vitória. Para isso, para nivelar caminhos salvadores e aperfeiçoar sentimentos, o Supremo Senhor criou o tépido e veludoso ninho do amor materno. Contudo, quando a mulher se rebela, insensível às sublimes vibrações da inspiração divina, é difícil, senão impossível, executar o programa delineado. A infortunada criatura, dando asas ao condenável anseio, buscou socorrer-se de médicos que, amparados de nosso plano, se negaram a satisfazer-lhe o criminoso intento. Valeu-se, então, de drogas venenosas, das quais vem abusando intensivamente. A situação mental dela é de lastimável desvario. Eu penso que essa mensagem que foi trazida na década de 40 era, na verdade, uma mensagem futurista para as nossas reflexões no século XXI que nós estamos vivendo. E realmente, nós hoje analisando essa mensagem diante do coronavírus, aonde um simples vírus nos convidou a irmos para nossa casa, refletirmos naquela época chamado a quarentena, sobre os papéis que devam desempenhar o homem e a mulher. É verdade que na década de 60 nós tivemos uma grande explosão entre os jovens no sentido da busca da liberdade. Lógico que era um momento muito importante, mas da liberdade começamos a perceber que veredamos para o caminho da libertinagem. É natural que, dentro de um contexto moderno, nós, ao educarmos os nossos filhos, nós começamos a dar o princípio do trabalho, dando responsabilidade aos jovens. Tudo isso é muito importante. Mas nós, dentro de um aspecto materialista, nós acabamos fazendo com que a família corresse sérios perigos. E é por isso que hoje nós temos a família numa condição lastimável, onde ela está em falência. São poucos os casais que conseguem superar a marca de 5 anos de casado. É um grupo muito menor ainda os casais que superam uma marca de 10 anos.
e muito poucos dos jovens irão completar 25 anos de casado. Dentro desse aspecto de libertinagem veio o sexo como uma ferramenta de prazer, veio a busca dos bens materiais como ferramenta de prazer, e nós esquecemos os grandes compromissos com as suas devidas responsabilidades, com referência às questões da maternidade. Eu me lembro que quando eu era criança, entre os meus irmãos, eu tenho uma irmã, a Beth, e lembro-me que minha mãe, como todas as mães daquela época, preparavam as mulheres para a gravidez, para ter filhos. Desde pequena ensinava a manter uma casa. Desde pequena ensinava os filhos aos preceitos da vida, dava os conceitos da religião. Então, de uns anos para cá, nós percebemos que tudo isso foi se acabando. Então Deus, usando o sistema de segurança da natureza, ele cria um vírus que está já em nossos meios, que toda vez que o homem comete as barbaridades, ele tem as leis e o mecanismo da natureza para agir, convidando todos nós a retornarmos para a nossa casa e a percebermos o que vale nós termos uma casa melhor, um carro melhor, e de repente aquele grande pânico que não sabemos quanto tempo mais vamos viver, quem vai ser escolhido para ser atacado com o vírus, quem não vai, porque nós desviamos dos princípios pelas quais Deus nos criou. Essa é a grande realidade. Então nós precisamos agora reformular os conceitos de nossa vida, porque o materialismo estava começando a ficar de uma maneira muito mais acentuada do que a espiritualidade como um todo na figura de Deus, o nosso Criador. Então é isso que Calderaro vem explicar para André Luiz. Essa irmã é um protótipo de milhões de pessoas que vivem dessa mesma maneira. Uma gravidez vai atrapalhar a minha beleza, vai atrapalhar o consumo da riqueza que eu tenho. Ela não foi preparada para ser mãe. Ela não foi preparada para tudo isso. Então é uma coisa aqui muito interessante, né, André? Para nós refletirmos sobre a família. Sem dúvida. E nós vamos ver também como que fica a questão deste espírito que era ligado a ela por um passado recente, que havia um misto de comparsa, mas também de ódio, e ele estava lúcido, acompanhando toda a situação da mãe, tentando de todo modo abortá-lo, e nós vamos ver como é que ele fica no plano espiritual, porque geralmente as discussões atuais do aborto no Brasil e no mundo é sempre vendo a questão da matéria. Então a mãe como tendo o direito de escolha se vai ter o filho ou não. Mas como nós ainda não somos um planeta que compreendemos dilatadamente o lado espiritual, nós imaginamos que os pais dão apenas o corpo físico. E eles dão a mais do que o corpo físico. Eles dão a oportunidade de um espírito continuar a sua jornada. E quando há o aborto premeditado, aqui não estamos falando do aborto natural, um acidente, um problema que fugiu do controle da mãe, não foi ela que ocasionou aquilo, estamos falando aqui de coisas premeditadas. Há um impacto violentíssimo na vida da mãe. É que no caso dela, ela era uma mãe solteira, mas quando é o casal que age pelo aborto, o pai também sofre as consequências. Não pensemos que é apenas a mulher a culpada. Aqui nós estamos vendo o caso de uma mãe solteira, de uma futura mãe solteira, porque ela não chegará a ser mãe propriamente. Então nós começamos a ver
que a responsabilidade ela é muito difícil. E a mãe espiritual, a mãe que já estava no plano espiritual, se sentia culpada por aquilo, porque ela pensava, se eu tivesse dado uma outra educação para minha filha, talvez hoje ela não estaria pensando do jeito que está pensando, agindo do modo que está agindo. Então, uma situação que envolve muitas nuances que merece da nossa parte um entendimento e um aprofundamento espiritual. Continua André Luiz. Fim do breve preâmbulo, Calderaro continuou. Mas não temos minuto a perder, visitemo-la. Decorridos alguns instantes, penetrávamos aposento confortável e perfumado. Estirada no leito, jovem mulher debatia-se em convulsões atrozes. Ao seu lado, achavam-se a entidade materna na esfera invisível aos olhos carnais, e uma enfermeira terrestre, dessas que, à força de presenciar catástrofes biológicas e dramas morais, se tornam menos sensíveis à dor alheia. A genitora da enferma adiantou-se e informou-nos: a situação é muito grave. Ajudem-na, por piedade. Minha presença aqui se limita a impedir o acesso de elementos perturbadores que prosseguem implacáveis em ronda sinistra. Aqui, André, é importante a gente fazer um comentário que a mãe era um coração bom e a mãe conseguia manter aquela casa sobre uma luz aonde os perseguidores do passado não se adentrassem, porque o quadro ficaria ainda muito pior. Ela tem a consciência ardendo pelo erro que ela cometeu de não dar uma educação voltada para ser preparada na condição de ser mãe, seguir uma religião, seguir preceitos religiosos. Então ela tem essa culpa que ela carrega e ela está percebendo que a filha comete um equívoco por não ter essa condição. Então só de nós percebermos aqui que Calderaro relata isso, já demonstra que é uma mãe que errou sim, achando que dando mimo para a filha em excesso, estava protegendo a filha. E, na verdade, ela fez com que a filha se enveredasse nos momentos mais principais da sua vida por caminhos tortuosos. O assistente inclinou-se para a doente, calmo e atencioso, e recomendou-me cooperar no exame particular do quadro fisiológico. A paisagem orgânica era das mais comoventes. A compaixão fraterna dispensar-nos-á da triste narrativa referente ao embrião prestes a ser expulso. Circunscrito a tese de medicação a mentes alucinadas, cabe-nos apenas dizer que a situação da jovem era impressionante e deplorável. Todos os centros endócrinos estavam em desordem e os órgãos autônomos trabalhavam aceleradamente. O coração acusava estranha arritmia e debalde as glândulas sudoríparas se esforçavam por expulsar as toxinas em verdadeira torrente invasora. Nos lobos frontais, a sombra era completa. No córtex encefálico, a perturbação era manifesta. Somente nos gânglios basais havia suprema concentração de energias mentais, fazendo-me perceber que a infeliz criatura se recolhera no campo mais baixo do ser, dominada pelos impulsos desintegradores dos próprios sentimentos, transviados e incultos, dos gânglios basais, onde se aglomeravam as mais fortes irradiações da mente alucinada, desciam estiletes escuros que assaltavam as trompas e os ovários, penetrando a câmara vital
quais tenuíssimos venábulos de treva e incidindo sobre a organização embrionária de 4 meses. Aqui nós vamos perceber que os remédios que ela toma começam a afetar aqueles pontos mais importantes. Nós temos estudado muito os lobos frontais, nós temos estudado muito a questão do córtex e nós temos visto muito a questão do nosso sistema nervoso. São pontos importantes. Então, André Luiz vem estudar nessa obra e todos os capítulos ele cita quando há uma desorganização nessas regiões do nosso corpo físico, afetando o nosso corpo perispiritual, nós percebemos que é um desastre para o nosso corpo, porque primeiro nós desequilibramos a questão perispiritual, para depois desequilibrar a questão do nosso corpo físico. Essa é a ordem natural daquilo que André Luiz explica para todos nós. Os remédios fazem com que ela tenha um desajuste no seu corpo. E esse desajuste começa, logicamente, a complicar todo o seu quadro. Ele está indo às raias da loucura, de tal é a perturbação que ela se envolve. E aqui vale a pena nós fazermos uma reflexão, principalmente para quem não conhece profundamente a doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec cita uma coisa muito interessante. Há muitas pessoas que pensam que quando a mulher está grávida, junto do feto, dentro do seu corpo, está o espírito. E não é verdade. O feto, ele está dentro do corpo da mulher, ligado ao chamado cordão umbilical. No cordão umbilical do feto, está ligado ao cordão umbilical do espírito, e conforme os dias e os meses vão passando, o espírito vai se aproximando cada vez mais perto da mulher, até que quando a criança nasce, é naquele momento que ela dá o primeiro grito, e se ela não der, o médico estimula ela a dar o primeiro grito, talvez sem até saber porquê, cientificamente falando. É naquele momento que o espírito verdadeiramente se apossa da sua nova casa. Então veja que, apesar do espírito não estar dentro do organismo da mulher, ele está ao lado e existe um laço fluídico que liga. E nós vamos ver a gravidade desse laço quando tem-se o ódio, o rancor, a raiva. Nós vamos ver o que o espírito também pode provocar naquela mãe. Então nós vamos ver um quadro muito interessante que vale a pena nós estudarmos a continuidade desta obra e também estudarmos no Livro dos Espíritos as questões que Kardec formula sobre o nascimento de uma criança. Continuando, o quadro era horrível de se ver. Buscando sintonizar-me com a enferma, ouvia-lhe as afirmativas cruéis no campo do pensamento. Odeio este filho intruso que não pedia vida. Expulsá-lo-ei. A mente do filhinho, em processo de reencarnação, como se fora violentada num sono brando, suplicava chorosa: poupa-me, quero acordar no trabalho, quero viver e reajustar o destino, ajude-me, resgatarei minha dívida, pagar-te-ei com amor, não me expulses, tem caridade, nunca, amaldiçoado sejas, dizia desventurada mentalmente, prefiro morrer a receber-te nos braços, envenenas-me a vida, perturbas-me a estrada, detesto-te, morrerás. E os raios trevosos continuavam descendo, a jato contínuo. Calderaro ergueu a cabeça respeitável, encarou-me e perguntou:
Antes de nós começarmos a ver a pergunta que Calderaro faz a André Luiz, um grande cientista, na condição da sua última existência ser Dr. Carlos Chagas, ele vê ali um grande duelo mental entre o perispírito daquela mulher que está encarnada e o perispírito daquele espírito que está para reencarnar. Vamos relembrar que há pouco, numa parte da leitura, foi dito que são dois espíritos que há muito tempo acompanham-se um ao outro. Em tempos remotos, eles eram parceiros, vamos se lembrar disso. Numa existência mais recente, eles se desentenderam, criando um ódio muito grande. E agora nós estamos entendendo que esse ódio não foi superado. Por parte do espírito, ele está num sofrimento tão atroz, tão grande, que ele pede para reencarnar e que com o véu do esquecimento ele vai superar as suas dificuldades. Por outro lado, começa-se a perceber que aquela mulher não quer de maneira nenhuma a sua companhia, principalmente na condição de um filho. Primeiro, queria atrapalhar os seus projetos de vida. E segundo, é que ela não queria conviver com aquele que, segundo ela, ainda é um inimigo. Ela tem ódios mortais. E a conversa dos dois já não é mais fraterna. Vamos lembrar há pouco que aquele espírito pede clemência. Por favor, deixa eu nascer. Eu quero estar junto com você. Vamos juntos vencer essa etapa da vida. Quando ela diz, não, eu não aceito, eu vou te matar, eu vou cometer o suicídio, ele se transforma naquilo que ele sempre foi. Os dois são espíritos de uma condição lamentável dentro da sua evolução. E começam, então, a, logicamente, injetar sobre o outro, psiquicamente falando, não é? Esses dardos de pensamento negativo, esse lixo mental na qual um está descarregando sobre o outro. Compreendes a extensão da tragédia? Respondi afirmativamente, sob indizível impressão. Nesse instante, de nossa angustiosa expectativa, Cecília dirigiu-se com decisão à enfermeira. Estou cansada, Liana, muitíssimo cansada, mas exijo a intervenção esta noite. Oh, mas assim, neste estado? Ponderou a outra. Sim, sim, tornou a doente, inquieta. Não quero adiar esta intervenção. Os médicos negaram-se a fazê-la, mas eu conto com a sua dedicação. Meu pai não pode saber disso, e eu odeio esta situação que terminantemente não conservarei. Calderaro pousou a destra na fronte da responsável pelos serviços de enfermagem, no intuito evidente de transmitir alguma providência conciliatória, e a enfermeira ponderou: tentemos algum repouso, Cecília. Modificarás possivelmente esse plano? Não, não, objetou a imprevidente futura mãe, com mau humor indisfarçável. Minha resolução é inabalável. Exijo a intervenção esta noite. Então aqui nós vamos ver alguns fatos que vai aparecendo para nós sobre a história de Cecília. Até então, nós tínhamos apenas ouvido a participação da sua mãe. Vemos que a sua mãe deva ter sido uma mulher boa, mas omissa. No campo da educação, falhou e muito. E agora nós estamos vendo que Cecília tinha um pai. Pelo jeito, um pai totalmente distante, um pai que também só pensou na riqueza, pouco se importava com a filha. Agora estamos, pela primeira vez, ouvindo a figura do pai. E o medo dela é que o pai soubesse que ela poderia estar tentando cometer o aborto,
Talvez aqui não foi revelado isso ainda. Nós ainda não temos essa informação se o pai sabia ou não. Talvez deveria saber, porque tinha uma enfermeira dentro da casa, não é? Então isso leva a crer que o pai deveria saber do estado de gravidez da filha. Liana era uma enfermeira, mas também era uma enfermeira que não tinha muito escrúpulo. Ela estava disposta a ajudar Cecília a cometer o aborto. Calderaro se aproxima dela, ela então estava naquele sistema de sonolência, discutiu com o espírito e retornou ao corpo de uma maneira violenta. E ela então diz: Liana, vamos acabar com isso essa noite. Dê os remédios para que tudo se consuma. Calderaro se aproxima da enfermeira, começa a inspirar para dizer: calma, vamos ter um pouco de paciência, vamos refletir melhor. E ela não, ela está convicta do seu ato. Malgrado a negativa peremptória, sorveu o cálice de sedativo que a companheira lhe oferecia, atendendo-nos à influência indireta. Consumara-se a medida que o meu instrutor desejava. Parcialmente desligada do corpo físico, em compulsória modorra pela atuação calmante do remédio, Calderaro aplicou-lhe fluidos magnéticos sobre o disco fotossensível do aparelho visual, e Cecília passou a ver-nos, embora imperfeitamente, detendo-se admirada na contemplação da genitora. Reparei, contudo, que se a mãezinha exuberava copioso pranto de comoção, a filha se mantinha impassível, não obstante o assombro que se lhe estampara no olhar. A matrona, desencarnada, avançou, abraçou-se a ela e pediu ansiosa: filha querida, venho a ti, para que te não abalances a sinistra aventura que planejas. Reconsidera a atitude mental e harmoniza-te com a vida. Recebe minhas lágrimas como apelo do coração. Por piedade, ouve-me. Não te precipites nas trevas. Quando a mão divina te abre as portas da luz, nunca é tarde para recomeçar, Cecília, e Deus, em seu infinito devotamento, transforma as nossas faltas em redes de salvação. A mente desvairada da ouvinte recordou as convenções sociais de modo vago, como se vivera um minuto de pesadelo indefinível. Então aqui o comentário é muito simples, porque enquanto a enfermeira ficou ali enrolando um pouco para ministrar a medicação, ela passou por uma sonolência. E durante essa sonolência, o espírito sai do corpo e ela começa a ver Calderaro, André Luiz, e vê também a sua mãe. E a sua mãe estava muito chorosa. Agora entraria a mãe para tentar demover aquele ato, que era um ato que poderia comprometer toda a sua vida. Então, dessa maneira, nós começamos a perceber se ela vai ser feliz ou não, porque ela deveria ter feito isso em vida, dando a visão para a filha do mundo. Ela não fez, ela está arrependida. Agora ela vai tentar sensibilizar a filha para que a filha não cometa este crime. Mas a filha, quando a mãe começa a falar, ela começa a lembrar da vida boa que ela tem, dos prazeres que ela tem, da vida fácil que ela tem. E isso é um dos momentos pela qual ela não está preocupada com a gravidez. Então vamos para o momento final da leitura do programa de hoje. A palavra materna, porém, continuou: socorre-te da consciência, antes de tudo. O preconceito é respeitável, a sociedade tem os seus princípios justos. Entretanto, por vezes, filhinha, surge um momento na esfera do destino e da dor em que devemos permanecer com Deus,
exclusivamente. Não abandones a coragem, a fé, o desassombro. A maternidade iluminada pelo amor e pelo sacrifício é feliz em qualquer parte, ainda mesmo quando o mundo, ignorando a causa de nossas quedas, nos nega recursos à reabilitação, relegando-nos à reincidência e ao desamparo. Por agora, defrontarás com a tormenta de lágrimas, o temporal da incompreensão e da intolerância, vergastará teu rosto, contudo, a bonança voltará. O caminho é empedrado e árido, os espinhos dilaceram, mas terás de encontro ao coração um filhinho amoroso, indicando-te o futuro. Em verdade, Cecília, deverias erguer teu ninho de felicidade na árvore do equilíbrio, glorificando em paz a realização de cada dia e a bênção de cada noite. Entretanto, não pudeste esperar, cedeste aos golpes infrenes da paixão, abandonaste o ideal aos primeiros impulsos do desejo, em vez de construir na tranquilidade e na confiança em bases seguras, elegeste o caminho perigoso da precipitação. Agora é imprescindível evitar o despenhadeiro fatal, contornar a voragem traiçoeira, agarrando-te ao salva-vidas do supremo dever. Volta, pois, minha filha, à serenidade do princípio e resigna-te ante o novo aspecto que imprimiste ao próprio roteiro, aceitando o ministério da maternidade dolorosa com o sacrifício de encantadoras aspirações. No silêncio e na obscuridade da proscrição social, muitas vezes logramos a felicidade de conhecer-nos. O desprezo público se precipita os mais fracos no esquecimento de si mesmos. Ergue os fortes para Deus, sustentando-os no trilho anônimo das obrigações humildes até a montanha da redenção. É provável que teu pai te amaldiçoe, que os nossos entes mais caros da terra te menoscabem e tentem aviltar. No entanto, que martírio não enobrecerá o espírito disposto ao resgate dos seus débitos com dedicação ao bem e serenidade na dor? Não será melhor a coroa de espinhos na fronte do que o monte de brasas na consciência? O mal pode perder-nos e transviar-nos, o bem retifica sempre. Além disto, se é certo que o padecimento da vergonha açoitará tua sensibilidade, a glória da maternidade resplenderá em teu caminho. Tuas lágrimas orvalharão uma flor querida e sublime, que será o teu filho, carne de tua carne, ser de teu ser, que não fará no mundo a mulher que sabe renunciar. A tormenta rugirá, mas sempre fora de teu coração, porque lá dentro, no santuário divino do amor, encontrarás em ti mesma o poder da paz até a vitória. Interessante, André. Nós aqui vamos pescando algumas frases, principalmente do Evangelho, ou algumas frases ditas pelo nosso querido Chico Xavier, quando ele certa feita diz que os espíritas estão desencarnando mal. Eu posso dizer que não é só os espíritas, são os religiosos como um todo, ou mesmo pessoas que foram boas na Terra, mas que poderiam ter feito um pouco mais. Esse é o sentido da frase que Chico colocou. Essa mãe agora está tentando reverter uma situação que ela poderia ter dado de base a essa jovem quando criança, mostrando a importância da família, mostrando a importância da gravidez, mostrando a importância do trabalho, mostrando a importância da religiosidade,
que de uma certa forma sempre ajuda a nos questionar diante da nossa consciência. Ela tenta ponderar sobre dois aspectos. Primeiro, o aspecto do que seria a vida dela, por exemplo, se o pai soubesse, se a sociedade soubesse. Ela seria, de uma certa forma, denegrida pela sociedade. É interessante que nós estamos falando de uma época que pouco se falava disso, que foi na década de 40 do século passado. Eu digo que a obra de André Luiz foi mal compreendida pelo Espiritismo, porque ela é uma obra futurista. Eu diria que é uma obra para o século XXI, o século que nós estamos, já prevendo tudo aquilo que iria acontecer em nossos meios. Se esse livro tivesse sido escrito no ano passado, nós íamos perceber que o seu contexto é uma realidade daquilo que vivemos em nosso dia a dia. Por outro lado, a mãe tenta enfocar o crime que ela estava cometendo, os enganos, o erro, que ela estava partindo para um equívoco. Então esse conjunto do que a sociedade ia pensar, os equívocos, os erros, é um caminho. O outro caminho tenta mostrar a ela a beleza de uma maternidade, a beleza de ter um filho nos seus braços, a beleza de poder contemplar a natureza, dando a ela a condição de mulher os aspectos principais para a sua condição. Eu vou pedir para o André também contribuir conosco, né? Praticamente é uma leitura com poucas, vamos dizer assim, novidades, mas ao mesmo tempo mostrando para nós agora uma realidade envolvendo os dois planos, o plano físico e o plano espiritual. Esse capítulo ele é apaixonante. Ele foi dividido em duas partes e veremos a sua conclusão no programa seguinte. Mas o que pudemos ver até aqui é a importância da maternidade e também da paternidade. Aqui está focando a mãe, porque enquanto a mãe ela traz o amor, o pai traz a razão. E no misto há os princípios éticos, morais para aquele ser. A mãe, ela procurou dar um pouco melhor para a filha do que ela teve, mas só que ela não sabia quem era aquele espírito. Às vezes, aquilo que nós julgamos ser uma bênção, por não sabermos o passado daquele espírito, pode ser uma porta que se abre ao alcoolismo, à sensualidade, à sexualidade, à comilança, aos desvarios da sociedade. Então, às vezes, aquela incitação que se faz em nome do amor pode ser um caminho prejudicial. E daremos continuidade no programa que vem. Ao encerrarmos o nosso programa, nós temos os nossos recados habituais. O primeiro é o WhatsApp. Quem quiser entrar em contato conosco é só mandar uma mensagem para o número do programa 19 997 782794, ou se você também preferir, pode mandar o seu nome e a sua cidade e será cadastrado e diariamente receberá através da lista de transmissão uma mensagem e é totalmente gratuito. Nós também temos e-mail. Quem quiser mandar uma mensagem para o Sérgio, vilarsergio10@gmail.com e o meu vilardandré2@yahoo.com.br. Gostaria de pedir ajuda para o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, para a TV A Caminho da Luz, através da nossa loja virtual. Se você vem se identificando com a forma que eu abordo determinados assuntos, venha conhecer os livros que eu já escrevi até o presente momento e que a TV A Caminho da Luz lançou, publicou. Lá você vai encontrar na nossa loja os livros de minha autoria, como de outros médiuns, outros escritores, livros da codificação, revistas espíritas, um material muito farto. A nossa loja é loja.acaminhodaluz.com.br. E o último recado, o último convite é sobre o nosso YouTube. Nós precisamos muito da sua ajuda. Deixe o like, acabou o vídeo, deixe o seu comentário na descrição,
se inscreva no canal, compartilhe, o nosso canal é monetizado e a tua ajuda é muito importante para chegarmos a mais corações, a este estudo chegar a mais pessoas e só conseguiremos se você puder pegar o link e divulgar no WhatsApp, no Messenger, nas redes sociais. Contamos com a sua ajuda. Queridos amigos, nós vamos então encerrando esse programa pela nossa TV A Caminho da Luz, esse programa sempre apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querine Vilar. O programa é Estudando as Obras de André Luiz no Mundo Maior, pela nossa querida TV A Caminho da Luz. A nossa gratidão e lembre-se que esse é o primeiro programa do capítulo 10º e no próximo programa será a continuidade desse capítulo. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.